Salve galera, muito bem-vindos, muito bem-vindas, dando início a mais um encontro. E o vídeo de hoje é mais um vídeo que não é propriamente de conteúdo, mas é um vídeo dessa série que eu estou fazendo que dá orientações sobre como estudar. A impressão que eu tenho é que os alunos não sabem como estudar. E hoje eu quero falar sobre como estudar com testes. E o que eu percebo, como tudo na vida, nessa nossa sociedade, é que há uma pequena perda de foco, por assim dizer. A impressão que eu tenho com os alunos em relação aos testes é quase como aqueles adolescentes, aquelas adolescentes que, quando estão no início da adolescência, o que interessa é ficar com o maior número possível de garotos, de garotas, e depois a experiência nos mostra que quantidade não é qualidade. Então, a minha ideia é trabalhar com vocês e tentar te mostrar como você pode estudar com testes e como você pode ter maior performance no uso dos testes. A primeira coisa que é importante entender é que você pode usar os testes basicamente de 4 formas: revisão da matéria, estudo da banca, estudo da carreira específica e para passar o tempo quando você está cansado. Passar o tempo, entre aspas, você vai entender o que eu quero dizer com isso. Passar o tempo. Mas antes, é importante a gente estabelecer uma premissa. Existe uma maneira certa e uma maneira errada para se estudar com testes? Olha, eu acho que dizer que existe uma maneira certa e uma maneira errada é muito arrogante. Eu não me sinto confortável, eu não me sinto à vontade de dizer que existe uma maneira certa e uma maneira errada. Eu acho que isso não é exatamente correto, é contra tudo aquilo que a gente prega. Aqui a gente prega que cada um crie o seu caminho. Nós somos contra essa ideia de criar ídolos, criar. Sempre me incomodo quando eu vejo alguém dizendo assim: ah, Madeira, você é necessário. Não, cara, todo mundo é necessário, né? Ninguém é mais necessário do que o outro. Somos todos necessários. Mas vejam, voltando para o nosso tema, existe uma maneira certa e uma maneira errada para se estudar com testes? Eu não colocaria as coisas nesses termos. Eu diria que existe uma maneira mais eficaz e uma maneira menos eficaz de se estudar com testes. E isso é baseado na minha percepção tanto pessoal, no ponto de vista de quando eu estudava para concurso, quanto do ponto de vista do que eu observo com os meus alunos, já lecionando literalmente há mais de 20 anos. Queria que vocês entendessem o seguinte: voltando à comparação que eu fiz com o início da descoberta do amor, do namoro, da paixão, às vezes a impressão que eu tenho é que muitos alunos estão nessa fase. E o cara fica e posta no Instagram: ah, hoje eu fiz 300 testes, hoje eu fiz 400 testes, hoje eu estudei 1000 horas líquidas. A gente sabe que não existe isso, mas eu estou sendo irônico. Percebe? Qual é o sentido disso? Ele vai ter ganho com isso? Vai, é óbvio que vai. Mas será que é o ganho mais eficaz? Não me parece. Estudar desta forma não me parece que é a forma mais eficaz. Essa premissa que eu vou estabelecer aqui com os senhores é uma premissa que você vai aplicar para praticamente todas, menos aquela quando você está cansado. Chega até o final do vídeo que você vai entender. Qual que é a maneira eficaz? É uma maneira que vai te fazer
perder tempo, entre aspas. Vai fazer você resolver menos testes do que o seu amigo que está na vibe de fazer todos os testes do mundo, mas vai te permitir apreender muito mais. Quando você faz um teste, primeira coisa que pode acontecer é que você tenha acertado o teste. E essa, eu digo que é uma das piores coisas que pode te acontecer. Porque o aluno faz o teste, acerta e ignora todas as outras assertivas. E às vezes ele acertou no chute, ele estava entre duas, chutou e acertou. O que eu quero que você entenda? Quando você fizer um teste, primeiro, cuidado quando você acertar. Se você acertou no chute, você deve considerar que você errou. Porque pode ser que no dia da prova, a dona sorte não sorrie para você. Então, chutou, e você tem que ser honesto com você. Chutou e acertou, considera que você errou. O seu objetivo não é ser um leão de treinos em testes. Seu objetivo é passar na prova. Então não importa. Adianta você acertar 100 testes em casa e não passar? Não, seu objetivo é passar. Lembra, como ser mais eficaz. Então, você vai pegar o teste que você acertou no chute, ou mesmo que você tenha acertado por completo. Eu só estou chamando a atenção do acerto porque é aqui que mora o perigo. Você vai pegar e vai mapear esse teste. Primeiro, você tem que entender por que você errou ou acertou no chute. Esse era um teste que era letra de lei, jurisprudência, doutrina. E por que você errou? Faltou conhecimento da lei, da doutrina, da jurisprudência. Faltou atenção. Por que você estava desatento? Essa análise é a análise que vai te levar para o caminho da aprovação. Fazer esse tipo de análise é a análise que vai te levar para a aprovação. O que mais? Veja, depois disso, você vai pegar assertiva por assertiva. E aí você precisa olhar para essas assertivas e entender por que cada uma delas está errada. Se você não é capaz de explicar por que as alternativas A, B e C estão erradas e a D está certa, o teste foi menos útil para você do que seria se você tivesse sabido isso. Então vai analisar cada uma das assertivas e aí entender por que ela está certa, por que ela está errada. Isso vale estando o seu teste certo ou errado. Se estiver errado, com muito maior razão, você deve se portar desta forma. Essa é uma premissa geral e fundamental. Mas, professor Madeira, com isso, eu vou diminuir muito a quantidade de testes que eu faço. Vai sim. Mas o ganho de qualidade que você vai ter é inimaginável. Lembra, de que te adianta fazer 100 testes se ao final do terceiro teste você já não lembra da matéria do primeiro? Eu acho que pouco adianta isso. Não estou dizendo que adianta zero. Eu estou dizendo que isso é menos eficaz do que seria se você fizesse desse jeito que eu estou falando. Bem, lembra que eu apresentei que são 4 formas? A primeira forma é por revisão da matéria. Aqui, ao término do estudo de cada matéria, você vai fazer testes que sejam específicos daquela matéria. Você tem sites, você tem aplicativos, você tem livros que têm os testes. Eu só sugiro que você tome cuidado com os comentários nos testes. Às vezes, a pessoa comenta e dá uma justificativa errada para o teste.
E as pessoas acabam confiando. Então, toma um pouco de cuidado com isso. Mas, seja como for, a primeira forma é para revisão da matéria. Quando que você pode fazer isso? Ou após estudar a matéria, ou no final de semana. Final de semana você tira para fazer os testes da semana. Esta é a primeira forma, revisão da matéria. A segunda forma é para o estudo de banca. Vejam, amigos, as bancas, elas são semelhantes nos diversos concursos e o que muda apenas um pouco é o enfoque que é dado. Eu vou te mostrar isso no tópico C. Então, perceba, você pode fazer isso para o estudo de banca. Banca FCC, em geral, vai fazer o mesmo tipo de pergunta, seja a prova da Defensoria, da AGU, do MP estadual, do MP federal, seja o que for, TJ, TRF. Em geral, as bancas são muito similares. Então, entender como cada banca pergunta faz muita diferença. Te dá maior segurança para a hora da prova. Professor, pode acontecer da banca mudar? Como assim? Pode acontecer de uma banca fazer um tipo de pergunta que ela não estava habituada a fazer? Pode. É comum? Não é comum. Não é comum. Então, por isso que eu digo a você que para o estudo de banca vale fazer das mais variadas carreiras. Você pode também utilizar o teste para o estudo de uma carreira específica. Aqui, as carreiras, em geral, perguntam coisas muito parecidas. O que vai mudar apenas é o enfoque. E eu gosto de dar o exemplo da súmula vinculante 14, que é aquela do acesso aos autos do inquérito policial. Quando você pega essa súmula, eu vou dar exemplo de três carreiras. MP, delegado e defensoria. Essa súmula cai nas três carreiras. Delegado e MP caem muito similar. Eles perguntam as exceções à súmula vinculante 14. Defensoria pergunta especificamente como é a súmula, como é a regra. Então, vejam, você estudando para a carreira vai entender os diferentes enfoques da prova. E aí, você pode, por fim, estudar para passar o tempo quando se está cansado. Porra, Madeira, sério? Estudar teste quando se está cansado? Olha, eu fazia isso. E o que acontecia? Às vezes, eu estava cansado de estudar. Gente, vamos ser honestos, você que é concurseiro, a gente cansa, a gente desanima, às vezes a gente não está num bom dia. Eu fico vendo esses perfis de coach aí. Putz, olha, com todo respeito, não. Às vezes você tá cansado, às vezes você não consegue, bicho. Então o que você faz? Ou eu parava e ia descansar, óbvio. Mas às vezes não era um cansaço tão grande assim, era um cansaço médio. Então o que eu fazia? Fazia teste para passar o tempo. Fazia teste. Na corrida, existe um conceito que é o chamado descanso ativo. Por exemplo, quando estou no macrociclo de maratona, o que aconteceu esse final de semana? No sábado, eu corri 18 quilômetros, zero que estava na minha planilha, e no domingo, para soltar a musculatura, eu corri 10. Percebe? Você está cansado, você corre para soltar, para relaxar. Essa é a ideia. Então, eu acho que é muito importante que você use também o teste para isso, para descansar quando você estiver cansado. Tem uma coisa que eu não falei aí e que eu acho que vale a pena você fazer também. Uma vez a cada 2 meses, fazer um simulado inteiro.
Vá para uma biblioteca, imprima a sua prova, vá para uma biblioteca, um local que você não seja interrompido e faça uma prova inteira, para que você conheça o seu corpo e a sua mente, como eles reagem fazendo uma prova dessas. Essa é uma dica bônus que eu deixei só para você que assistiu até o fim, porque às vezes a pessoa nem vê o vídeo, viu os 4 tópicos, falou, já sei o que é. Essa é uma dica bônus que você que assistiu o vídeo até o final vai ter. É óbvio que eu peço para você avisar quem não viu, né? Não guarde o conhecimento só para você. O conhecimento deve ser compartilhado. E aí, você tem alguma dúvida? Você tem alguma sugestão? Como é que você estuda por meio de testes? Gostou? Comenta aqui. Eu vou adorar saber sua opinião. Obrigado pela atenção. Fiquem com Deus. Sejam felizes. Valeu!